Em 2015, nas montanhas próximas ao Monte Fuji, no Japão, um trem sem rodas, flutuando alguns centímetros acima dos trilhos, atingiu a velocidade de 603 km por hora, um recorde mundial que permanece invicto até hoje para veículos ferroviários tripulados. Esse trem se chama SC Maglev, sigla para Trem de Levitação Magnética Supercondutora, desenvolvido pela Central Japan Railway Company e representa uma das tecnologias de transporte terrestre mais avançadas já criadas pela engenharia humana. Neste vídeo, vamos entender como um trem consegue literalmente flutuar acima dos trilhos, sem nenhum contato físico direto, e como essa ausência total de atrito mecânico permite alcançar velocidades que nenhum trem convencional sobre rodas jamais conseguiria atingir com segurança. Vamos começar entendendo o problema fundamental que qualquer trem de alta velocidade convencional enfrenta. Trens tradicionais, mesmo os mais avançados, como o TGV francês ou o Shinkansen japonês, dependem do contato físico direto entre rodas de aço e trilhos de aço. Esse contato gera atrito, e esse atrito, embora relativamente baixo comparado a outros meios de transporte, ainda impõe um limite físico significativo à velocidade máxima que pode ser atingida com segurança, além de gerar desgaste mecânico constante tanto nas rodas quanto nos próprios trilhos, exigindo manutenção frequente e substituição periódica de componentes. A solução radical proposta pela tecnologia Maglev é simplesmente eliminar completamente esse contato físico. Ao invés de rodas tocando trilhos, o trem literalmente flutua, suspenso por forças magnéticas, alguns centímetros acima da via-guia, eliminando por completo o atrito mecânico de rolamento e permitindo que a única resistência significativa enfrentada pelo veículo seja a resistência aerodinâmica do próprio ar, o mesmo tipo de limitação enfrentada por aeronaves em voo. Vamos entender agora, especificamente, como o sistema japonês SC Maglev consegue produzir essa levitação. Diferente do sistema alemão utilizado no trem de Xangai, que utiliza eletroímãs convencionais em um sistema chamado de suspensão eletromagnética, o sistema japonês utiliza uma tecnologia consideravelmente mais sofisticada, chamada de suspensão eletrodinâmica, baseada em ímãs supercondutores extremamente potentes instalados diretamente a bordo do próprio trem. Esses ímãs supercondutores são resfriados a temperaturas extremamente baixas, próximas do zero absoluto, utilizando hélio líquido, uma condição na qual determinados materiais perdem completamente sua resistência elétrica, permitindo que correntes elétricas circulem através deles de forma praticamente perpétua, sem qualquer perda significativa de energia, gerando campos magnéticos muito mais intensos do que eletroímãs convencionais conseguiriam produzir com o mesmo tamanho e peso. Conforme o trem se movimenta ao longo da via-guia, esses poderosos ímãs supercondutores passam por bobinas de fio metálico instaladas ao longo das paredes laterais do próprio trilho especial, chamado de guideway. O movimento relativo entre os ímãs supercondutores do trem e essas bobinas fixas gera, através do princípio da indução eletromagnética, correntes elétricas dentro dessas bobinas, que por sua vez criam seus próprios campos magnéticos temporários. E é justamente a interação entre esses dois campos magnéticos, o do trem e o das bobinas na via, que produz o efeito de levitação. Quando o trem se move, os campos magnéticos gerados nas bobinas da via sempre se opõem ao movimento dos ímãs do trem, de acordo com uma lei fundamental do eletromagnetismo. Essa força de oposição, ao invés de simplesmente frear o trem, é engenhosamente direcionada, através do posicionamento específico das bobinas na parte inferior e nas laterais do guideway, para empurrar o trem simultaneamente para cima, mantendo-o suspenso, e para o centro, mantendo-o perfeitamente alinhado horizontalmente dentro do trilho, sem qualquer contato físico direto com as paredes laterais. Vale destacar um detalhe curioso sobre esse sistema específico. Ele só funciona efetivamente a partir de uma velocidade mínima, geralmente em torno de 150 km por hora. Abaixo dessa velocidade, o movimento relativo entre os ímãs e as bobinas não é suficiente para gerar força de levitação adequada. Por isso, o trem SC Maglev conta com um sistema auxiliar de rodas de borracha convencionais, muito similares às utilizadas em trens comuns, que sustentam o veículo durante a partida até que a velocidade suficiente seja atingida, momento em que as rodas se recolhem automaticamente para dentro da estrutura do trem e a levitação magnética assume completamente o controle. Agora que entendemos como o trem flutua, vamos entender como ele efetivamente se move para frente.
Diferente de trens convencionais, que possuem seus próprios motores instalados a bordo, impulsionando rodas motrizes através de energia elétrica captada por pantógrafos conectados a fios aéreos, o sistema de propulsão do SC Maglev funciona de forma radicalmente diferente, através de um mecanismo chamado de motor linear síncrono. Ao invés de um motor rotativo convencional girando em torno de um eixo central, imagine esse mesmo motor desenrolado, esticado ao longo de toda a extensão da via-guia. As bobinas de propulsão, instaladas ao longo das paredes laterais do guideway, são energizadas sequencialmente, através de corrente alternada cuidadosamente controlada por computador, criando um campo magnético que se move continuamente ao longo da via, sempre um pouco à frente da posição atual dos ímãs supercondutores do próprio trem. Como os ímãs do trem são naturalmente atraídos por esse campo magnético móvel, eles literalmente perseguem esse campo à medida que ele avança ao longo da via, impulsionando fisicamente todo o trem para frente, em um processo extremamente eficiente, sem qualquer necessidade de motor a bordo do próprio veículo. Ajustando a frequência e a intensidade da corrente elétrica alimentando essas bobinas ao longo da via, engenheiros conseguem controlar precisamente a velocidade e a aceleração do trem, incluindo o processo inverso de frenagem, revertendo essencialmente a direção do campo magnético móvel para desacelerar o veículo de forma controlada. Um dos aspectos mais impressionantes dessa tecnologia está justamente na suavidade da experiência de viagem, apesar das velocidades extremas envolvidas. Sem contato físico direto com os trilhos, praticamente toda a vibração mecânica característica de trens convencionais desaparece completamente, resultando em uma sensação de deslocamento extremamente suave, muitas vezes comparada à sensação de voar em uma aeronave em condições de ar completamente calmo. Mesmo enquanto o trem viaja a mais de 500 km por hora. Vale destacar que, embora o Japão já detenha o recorde mundial de velocidade para trens tripulados através dessa tecnologia, a linha comercial completa, conectando Tóquio a Osaka através da futura linha Chuo Shinkansen, ainda está em construção, enfrentando desafios significativos relacionados a custos monumentais, estimados em mais de 76 bilhões de dólares. Além de complexos processos de aprovação ambiental, considerando que boa parte do trajeto planejado atravessa túneis construídos sob cadeias inteiras de montanhas japonesas. Enquanto essa linha japonesa de altíssima velocidade não entra plenamente em operação comercial, o título de trem maglev comercial mais rápido atualmente em operação pertence ao Shanghai Transrapid, na China, desenvolvido através de tecnologia alemã, capaz de atingir 431 km por hora durante operação regular, conectando o aeroporto internacional de Pudong ao centro financeiro de Xangai em apenas 8 minutos. Um trajeto que levaria mais de 40 minutos de carro em condições normais de trânsito. No fim das contas, a tecnologia de levitação magnética representa um dos exemplos mais fascinantes de como princípios fundamentais do eletromagnetismo, descobertos há mais de um século, podem ser aplicados de forma extremamente sofisticada para resolver um dos maiores desafios do transporte terrestre moderno: superar completamente as limitações físicas impostas pelo atrito mecânico, abrindo caminho para uma nova geração de transporte de altíssima velocidade, capaz de conectar cidades inteiras em questão de minutos, ao invés de horas, redefinindo completamente o próprio conceito de distância na era contemporânea.